Bem-vindos ao Refúgio BL. Não esqueça de deixar o seu like e comentar o que você achou da história. Se quiser assistir mais vídeos igual esse, clique no botão e torne-se inscrito do canal. Sem mais demora, vamos começar. Não está usando sua aliança hoje. O homem refinado e frio na mesa de jantar falou suas primeiras palavras do dia. Eu congelei por um momento, então olhei para minha mão. A pele do meu dedo anelar tinha uma marca branca e suave, um traço deixado por anos usando uma aliança. Mas a aliança em si tinha sumido. Devo ter tirado enquanto lavava legumes e esqueci de colocar de volta. Instintivamente, fui torcer a aliança, mas só toquei pele macia e quente. Fiz uma pausa e acrescentei: vou buscá-la agora. Quando me levantei para ir até a cozinha, Gabriel disse uniformemente: esquece, não é tão importante. Parei no meu caminho. Suas palavras me zeram com memórias antigas. Aquelas alianças combinando tinham me levado 43 dias para desenhar, e agora não eram tão importantes. Meu olhar caiu sobre a mão dele. Uma aliança completamente diferente. Os 5 dias combinados deste mês terminaram, Gabriel disse sem emoção. Não volto mais este mês. Ele vai ficar bravo. Virei as costas, me recusando a me envolver. Vou procurar a aliança. Ele não disse mais nada, só me olhou com aquela expressão vazia, como se estivesse assistindo a uma peça mal atuada. Seus olhos pareciam dizer: já terminou? De repente, me lembrei do ano em que eu tinha tirado aquelas 2 alianças na frente dele, como um mágico fazendo um truque. Naquela época, ele não era tão frio. Ele fingiu estar calmo, mas as pontas das orelhas ficaram vermelhas. Quando enfiei a aliança no dedo dele, vi o leve tremor de sua mão. Achei que ele gostava de mim também. Era por isso que, entre todas as estrelas brilhantes, ele tinha escolhido aquela escondida na sombra. Mas mais tarde, percebi que tudo tinha sido um mal-entendido. Seu amor nunca foi destinado a mim. Meus ombros afrouxaram e um vazio estranho tomou conta. Silenciosamente, sentei de novo e continuei comendo. Terminei. Ele empurrou a tigela para o lado depois de algumas mordidas impacientes e disse: vou sair. O dia ainda não acabou. Eu disse baixinho. O quê? Suspirei. Venha comigo ao hospital esta tarde. Desde que o ameacei para assinar aquele contrato, as coisas entre nós foram ladeira abaixo. No início, ele ainda falava algumas palavras comigo, mas depois, só me olhava com cansaço. Nossa comunicação desapareceu, intencionalmente sufocada pela evitação dele. Era El, sempre El, me agarrando aos restos de conexão, forçando um vínculo que já tinha murchado com o tempo. A dor se tornou parte de mim, um espinho que cresceu na carne. Já não conseguia dizer se era uma dor física ou um tormento emocional. De qualquer forma, era prova que eu ainda estava vivo. Fazia tempo que eu não tentava impedi-lo de sair. Ele hesitou. O que há de errado com você? Ele perguntou, então sentou de novo, me estudando com suspeita leve. Ultimamente, minha cabeça tem doído, eu disse de leve, mas isso não era tudo. Eu tinha começado a esquecer as coisas, pequenos detalhes escapando, apenas para voltar horas depois. Às vezes esquecia o que podia comer e o que não podia. Comia, então vomitava. Estava piorando, precisava ver um médico. Depois de uma pausa, Gabriel disse: tudo bem, vou com você esta tarde. Obrigado. Eu sorri levemente, minha voz calma, não mais o tom frenético e histérico que eu costumava ter. Ele baixou o olhar e virou o rosto. Um ramo abafado escapou de seus lábios. A luz do sol caía sobre seu rosto. Ele ainda era bonito. Você contou para sua família sobre isso? Ele perguntou, balancei a cabeça. Não há nada que valha a pena dizer. Eles se importam com você, sabia, ele disse, a voz gentil, lábios se curvando num sorriso leve. Não há nada entre família que não possa ser consertado. Eu sabia em quem ele estava pensando. Quando uma pessoa pensa em alguém que ama, seus olhos brilham diferente. Toda a sua expressão suaviza meu irmão. Ele foi adotado também. Mesmo assim, minha mãe o amou de forma justa, mas nunca a mim. Olhei para Gabriel quieto. Pela primeira vez, sem revidar, ele me levou ao hospital. Quando abri a porta do carro para entrar, Gabriel me parou. Sente atrás, ele disse secamente. Havia um pequeno bilhete colado no banco do carro. Dizia: reservado para Vicente. Esse era o nome do meu irmão. Eu entendi. Ainda assim, meu rosto queimou de vergonha. Eu era aquele conectado a Gabriel por contrato. E ainda assim, de certa forma, eu parecia a terceira parte. A mistura de emoções fez minha cabeça latejar violentamente. Algo dentro do meu cérebro se torceu e rasgou. Suor frio brotou na minha testa. O mundo inclinou e eu cambaleei, alcançando instintivamente o banco para me firmar. Mas o rosto de Gabriel escureceu. Ele afastou minha mão com um tapa. Eu disse para sentar atrás.
Você não entende português simples? Sem apoio, cambaleei alguns passos, quase caindo. Só então Gabriel percebeu que algo estava errado. Ele deu alguns passos na minha direção, prestes a ajudar, então se conteve. Ficou parado lá, braços cruzados, e perguntou: Você está bem? Ele já sabia a resposta. Só perguntou mesmo no passado, se eu ralasse a mão, ele entrava em pânico e corria para fazer um curativo. Agora, ele ficou lá como um estranho, frio e distante. O tempo realmente muda as pessoas. Lutei contra a dor, balancei a cabeça e disse suavemente: Estou bem. Então, entrei no banco de trás sozinho. Algo dentro de mim parecia estar lentamente desaparecendo. Tentei me lembrar, mas não importava o quanto eu tentasse, não conseguia. O carro se moveu suavemente. O homem mais jovem me olhou algumas vezes pelo retrovisor como se quisesse falar, mas se contendo. Eu também não disse nada. Fiquei quieto, observando a paisagem lá fora. De repente, o carro parou no meio do caminho. Alô, Vicente. A voz gentil de Gabriel chegou claramente aos meus ouvidos. O quê? Sério? Como você pode ser tão descuidado? A voz dele subiu abruptamente com urgência. Estou indo aí. Não saia de onde está. Seus olhos pousaram em mim e o resto da frase travou na sua garganta. Em seus olhos, vi hesitação e culpa. Não disse nada. Depois de um momento, soltei um suspiro quieto. Devia ter pegado um táxi. O pensamento me passou pela mente. Ainda assim, não me mexi. Só olhei para ele. Talvez eu quisesse ver se ele realmente me mandaria embora. Seria frescura? Seria ressentimento? Eu não sabia. Sinto muito, Noah. Ele disse. Aconteceu algo com o Vicente. Preciso verificar. Pega um táxi para o hospital para sua consulta. Busco você depois. Como se esperasse que eu resistisse, ele pareceu conflituoso. Virou-se para mim e falou com um tom de negociação deliberadamente suave. Assente com a cabeça. Não disse uma palavra. Saí do carro em silêncio. Ele fez uma pausa, visivelmente surpreso, provavelmente chocado com minha concordância. Gabriel abriu levemente a boca, seu olhar cintilando. Então acrescentou: Busco você depois do check-up. Soou como uma promessa. Minha cabeça latejava pior do que nunca. Não respondi, só baixei a cabeça e comecei a chamar um táxi. Não havia muitas pessoas por perto. Poderia demorar um pouco. Ele pareceu querer dizer algo de novo, mas no final, Gabriel não disse nada. Entrou no carro e foi embora. A dor me rasgou, me arrastando para fora da inconsciência. Acordei com um salto, coração batendo, ofegante. Um sonho caótico ainda grudava em mim como uma nuvem de tempestade. Limpei o suor da testa. Nada sério, mas não deixe suas emoções flutuarem muito. Ouvi a voz do médico por perto. Franzi os olhos em direção à porta. Um jovem alto e magro estava lá, levemente curvado. Seu cabelo preto e delicado emoldurava um par de lindos olhos amendoados, focados intensamente em cada palavra do médico. Ele parecia jovem, talvez até como um estudante do ensino médio. Um aparelho auditivo apoiado atrás de sua orelha. Sua audição não deve ser muito boa, pensei. Suas roupas estavam um pouco desbotadas do uso, mas estavam muito limpas. Claramente não era de família rica, mas ele se portava com cuidado e dignidade. E aquele rosto, exatamente o meu tipo, me agradou muito lhe entendo. Obrigado, doutor. O jovem se virou para mim e encontrou meu olhar. Seus olhos se acenderam com uma alegria inconfundível. Ele caminhou rapidamente até mim. Você acordou? Ah, agora eu lembrei. Devo ter desmaiado na rua, embora não soubesse o porquê. Tentei me lembrar dos detalhes. Nada veio. Desisti. A última imagem que tive antes de tudo escurecer era o rosto desse garoto. Então, ele deve ter sido quem me trouxe para o hospital. Meu salvador, eu disse com gratidão sincera, agarrando sua mão. Ele pulou, assustado. Um rubor leve subiu por suas bochechas pálidas quase instantaneamente. Sua voz tremeu levemente enquanto gaguejava. Eu só estava passando. Não se preocupe, já paguei a conta. Obrigado, eu disse. Sou Noah Lewis. Deixa eu adicionar seu contato para te mandar o dinheiro. Ele franziu os lábios sem graça e tentou puxar a mão dele gentilmente. Mas não conseguiu. Quando olhou para cima e viu meu olhar grato e intenso fixo nele, rapidamente baixou os olhos de novo. Sua voz ficou tensa, cílios tremendo como asas de borboleta nervoso. Por favor, fale mais devagar. Não consigo ouvir claramente. Ele apontou para o aparelho auditivo atrás da orelha. Desculpa. Por que está se desculpando para mim?
Pensei, como se o universo tivesse jogado uma beleza pura e gentil no meu colo. Tudo bem, eu disse, balançando a cabeça. Diminui a fala. Apontei para meu celular e repeti o que tinha dito antes. Não a Ribeiro. Ele repetiu meu nome cuidadosamente, sílaba por sílaba. Então ele sorriu com os olhos e disse suavemente: Sou o Avi Luciano. Não precisa devolver o dinheiro. Você parecia tão triste antes. Eu só queria que você ficasse feliz e sua voz era sincera. Uma bênção inesperada de um estranho. Por alguma razão, meus olhos arderam. Lágrimas caíram sem aviso. O Avi pareceu em pânico, mas eu permaneci inexpressivo, enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto. Por toda a minha vida, fui invisível na minha própria família. No começo, tentei lutar por sua atenção. Estudei muito. Uma vez trouxe para casa uma prova quase perfeita, faltando apenas 5 pontos para a nota máxima, e entreguei para minha mãe, esperando que ela me elogiasse. A professora tinha pedido a assinatura de um responsável. Ela olhou de forma insócia e disse: Seu irmão e irmã sempre tiram nota máxima. Ter meu nome nisso seria constrangedor. Deixe a governanta assinar. Noas, eu até tentei fugir de casa uma vez, só que não fui longe. Só sentei do lado de fora de outra vila nas proximidades. Se eles ao menos se importassem a olhar em volta, me teriam encontrado. Mas não se importaram. 3 dias se passaram assim. Quando voltei, sujo e faminto, eles estavam rindo e jantando como se nada tivesse acontecido. Ninguém sequer olhou para cima. Pior que o ódio é a indiferença. Mas a parte mais desesperadora é que, até agora, eu ainda não sei por que eles me odiavam tanto. Era porque eu não era tão bonito ou tão inteligente quanto meus irmãos. Pensei que, se eu apenas continuasse tentando, um dia eles finalmente me notariam, me aprovariam, me amariam. Então Vicente entrou na jogada. Uma criança que eles adotaram. Deram a ele um novo nome. Meus irmãos o receberam calorosamente. Todos se sentaram com meus pais, folheando dicionários, escolhendo nomes bonitos. Até consultaram um vidente para a melhor combinação. No final, escolheram Vicente. E meu nome, Noah. Eu pensei que tinham passado pelo mesmo processo cuidadoso para mim também. Mas naquele dia, quando estavam dando nome ao Vicente, minha mãe usou meu nome como um mau exemplo. Disse que não gostava de mim desde que eu estava no útero. Disse que se o corpo dela não estivesse muito fraco, ela teria me abortado. Por minha causa, ela quase morreu no parto. Eles passaram 1 minuto escolhendo o meu nome, Noah, que significava nada especial. Corri de volta para meu quarto minúsculo, cabeça baixa, enxugando lágrimas. Ninguém se importava se eu estava feliz ou não até eu vi me dizer: Espero que você fique feliz. Aquela simples bênção tinha faltado na minha vida por 24 anos. O hospital disse que minha condição era psicossomática. Meu corpo estava se protegendo, depois de muito trauma emocional. Eles não sabiam se minha memória voltaria ou quando. Apoiei o queixo na mão, ouvindo distraidamente enquanto falavam. Para ser sincero, eu me sentia bem. Tinha revisto minhas próprias memórias. Além de alguns pequenos vazios, tudo o resto parecia intacto. Era óbvio que a perda de memória não tinha afetado minha capacidade de falar normalmente. Olhei de lado para o Avi. O jovem ainda estava atentamente ouvindo as instruções do médico, anotando diligentemente tudo num pequeno caderno que carregava consigo. Moço, o médico riu, provocante. Você parece se importar mais com a saúde do seu amigo do que ele. Baixei a cabeça, culpado. O Avi pareceu um pouco perturbado e disse: Ele é frágil e fofo. Eu apenas olho por ele. Eu podia ter perdido algumas memórias. Mas minha altura ainda estava embutida no meu DNA. 1,80 metro. Não era nenhum tipo de machão. Era mais baixo que o Avi. Mas fofo não era uma palavra que seria normalmente associada a mim. O médico, percebendo a situação, não disse muito mais. Ele me entregou minha medicação e me liberou, dizendo que eu estava fisicamente bem. Você vai para casa? O Avi e eu saímos do hospital juntos. Acenei com a cabeça e peguei meu celular. Acho que simplesmente não lembro onde fica minha casa. Eu não queria voltar para a casa da família. Algo bem no fundo do meu subconsciente me avisava. Se eu voltasse, provavelmente teria gatilho todo dia. Deu uma semana e eu regrediria tanto que poderia muito bem me matricular no ensino fundamental. Vou te adicionar como amigo e transferir o dinheiro. Disse que era mais de R$ 400. Não ia deixar de pagar alguém que me ajudou. Iria machucar seu coração gentil.
Ravi apertou os lábios com teimosia e continuou andando com a cabeça baixa. Tenho que te pagar. Suas pernas eram longas. Então, depois de apenas alguns passos, ele já tinha me deixado para trás. Apressei-me para alcançá-lo e puxei suavemente a barra de sua camisa. Ravi, ele congelou. Quando olhou para mim, seus cílios caíram lamentavelmente como um cachorro grande que acabou de ser repreendido. Esfreguei minhas têmporas, me sentindo exasperado. Deixa eu te pagar primeiro. Ele apontou para a orelha, sua expressão vazia. Olhei mais de perto. Bem, então o aparelho auditivo tinha sumido. Ele tinha desligado o receptor manualmente. Não consigo ouvir. Ravi declarou justo. Sério isso, Noah? Uma voz familiar, mas não familiar, soou ao meu lado. Franzi a testa e virei a cabeça. 2 homens estavam lá. Um era meu tal irmão adotivo. Graças a ele, eu tinha sofrido muito naquela casa, mas a maioria das memórias já estava embaçada nas bordas, então agora não me afetavam mais. O outro era um homem carrancudo que eu não reconhecia, mas no momento em que vi seu rosto, uma dor física afiada perfurou meu peito. Outra pessoa que provavelmente me odiava. Não estava com humor para conversinhas. Dei uma olhada rápida neles, fiz a pior performance de fingir que não vi do mundo e me virei de volta. Agarrei a mão de Ravi e tentei sair rapidamente da área. Noah, onde você está indo? Não esperava que o homem carrancudo fosse atrás de nós tão persistentemente. Ele bloqueou meu caminho. Ravi percebeu que algo estava errado. Rapidamente recolocou seu aparelho auditivo e se posicionou protetivamente na minha frente. Quem é ele? Você trouxe o homem olhou Ravi de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Então cuspiu com os dentes cerrados. Você trouxe um cara surdo para o médico? O que foi? Tiveram que usar linguagem de sinais para explicar as coisas para ele. Ele nem terminou a frase antes, Smack. Minha palma conectou com o rosto dele. O som claro ecoou, silenciando todos por perto. Flexionei meu pulso levemente. Tinha batido forte demais, e ficou um pouco dormente. Estranhamente, me senti completamente calmo. Até satisfeito. Se eu ouvir você ou seu amigo dizerem algo tão rude de novo, vou bater em vocês dois. Lancei um olhar frio e inexpressivo para Vicente enquanto dizia isso. Então peguei a mão de Ravi e virei para sair. Noah, você enlouqueceu. Você sabe em quem acabou de bater? Vicente cortou, sobrancelhas franzidas. O outro homem ficou parado, atordoado, mão pressionada na bochecha, olhos arregalados. Ele não esperava que eu batesse nele. Onde você está indo? A voz dele tremia de descrença. O vento uivava pela rua e até seus gritos falhavam e quebravam. Para onde eu vou não tem nada a ver com você. Respondi sem olhar para trás. Você dá mais um passo e eu rescindo unilateralmente nosso contrato. Isso finalmente me fez parar. Virei para olhar o homem levemente histérico. E por alguma razão, me senti desapontado. Perfeito. Por favor, faça isso. Só como uma situação ganha-ganha para mim. E com isso, eu saí do hospital com Ravi. Não olhei para trás nenhuma vez. Na rua, percebi que as orelhas de Ravi estavam vermelhas. Só então percebi que ainda estava segurando sua mão. Soltei sem graça. Desculpa. Tudo bem. O jovem estendeu a mão e gentilmente afagou minha cabeça. O calor de sua palma no meu couro cabeludo era inexplicavelmente reconfortante. Ele abriu os braços e disse: Acho que você precisa de um abraço, e eu por acaso tenho um para dar. Não seja tão bom comigo. Virei meu rosto, tentando suprimir a pontada no peito. Não sou uma pessoa muito boa, então não mereço. Noah era sombra, sob os dragões de sua família, um portador de má sorte em uma casa feita para reuniões perfeitas. Um pedaço de papel dobrado apareceu na minha frente. Ravi colocou o bilhete cheio de lembretes cuidadosamente escritos na minha mão e disse suavemente: Você é uma pessoa merecedora de amor, Noah. Viva por você mesmo. Cuide de você. E assim, ele se virou e foi embora. Não pediu dinheiro, não deixou nenhum contato. Fiquei parado ali, vendo suas costas desaparecerem na distância. O papel na minha mão estava quente. Pressionei contra meu peito. Queimou. Viver por mim mesmo. Por enquanto, estava ficando na casa de um amigo. Um amigo advogado. Preston, o que foi? Problema com o homem lá de casa? O jovem gentil ajustou os óculos. Então continuou casualmente lendo um documento legal mais grosso que um tijolo. Ficar aqui não é de graça, sabia? Quanto é o aluguel mensal? Dividimos igual. Afundei cansado no sofá macio enquanto perguntava. Isso finalmente fez ele olhar para cima. Só para você saber, se você sair mais cedo, não vou reembolsar. Quem pediu? Respondi.
Além disso, nem lembro quem é aquele homem lá em casa. Bati meu relatório de diagnóstico na mesa de centro. Preston pegou e leu. Sério? Depois de um momento, suas sobrancelhas se franziram. Nesse caso, ele disse, você deveria resolver algumas coisas há muito atrasadas enquanto sua mente ainda está clara. Ele se levantou, foi para seu estudo e voltou com uma pasta e me entregou um contrato. Dê uma boa olhada nisso. Havia 2 nomes assinados no final. O meu e de alguém chamado Gabriel. Era um contrato que oferecia a Gabriel dinheiro, recursos, tudo em troca de amor. Mas as palavras escritas lá dentro não pareciam um contrato. Pareciam mais um voto trágico, um coração entregue com 2 mãos. Instintivamente, alcancei a base do meu dedo anelar, só para tocar pele quente. Na última página, encontrei a única cláusula que me trouxe algum alívio. Eu poderia rescindir o contrato a qualquer momento. Tudo o que precisava era que meu advogado desse a Gabriel um aviso prévio de 1 semana. Mesmo que a família Ribeiro tivesse me ignorado em grande parte, o pouco que escapava por seus dedos ainda era uma fortuna para a maioria. E para alguém que só precisava de uma chance para subir na escada social, era mais que suficiente e eu não lembro dessa pessoa. Eu disse calmamente, balançando a cabeça. Então deixo com você. Preston, por favor, rescinda o contrato. Gravação completa. Uma voz automatizada ecoou na sala. Preston sorriu e acenou com seu celular. Você que disse, não venha me culpar depois se sua memória voltar. Posso ter perdido algumas memórias, mas não sou do tipo que quebra a palavra. Eu disse, sem jeito bem, na maioria das coisas. Claro, ele disse, batendo no contrato. Exceto quando se trata dele. Exceto ele? Balancei a cabeça. Não acredito nisso. Não conseguia imaginar amar alguém tão profundamente. Sabia exatamente que tipo de pessoa eu era. Simples, não amado, e sempre deixando chance de recuar. No momento em que sentia até uma nesga de rejeição, virava e ia embora. Até este contrato, eu tinha deixado uma saída de emergência. Então, como eu poderia ter me jogado num amor tão imprudentemente? Sei que isso pode não soar muito ético, Preston disse, olhos fixos em mim. Ou talvez olhando através de mim, vendo a pessoa que eu costumava ser. Mas vou dizer mesmo assim, você ter perdido a memória pode não ter sido uma coisa tão ruim assim. Virei para olhá-lo. Ele sorriu e levantou uma taça imaginária. É o começo de uma nova vida. Meu filho não vai estar em casa hoje. Vamos tomar uma bebida. Algum tempo depois, Preston me contou que o aviso de rescisão já tinha sido entregue a Gabriel. Gabriel queria me ver. Baixei meu olhar para o livro na minha mão e balancei a cabeça levemente. Não precisa. Muito bem. Não tem mais nada para dizer mesmo, Preston acrescentou. Ele pareceu bem calmo. Como esperado, murmurei. Por tudo que você me contou, está claro que ele nunca gostou de mim. Vocês 2 tiveram algo legal uma vez. Há muito, muito tempo. Preston disse pensativamente, assentindo que ele estava prestes a entrar no modo história. Rapidamente levantei a mão para pará-lo. Mas isso acabou agora, não é? Olhei para cima. Acho que passamos mais tempo nos machucando do que sendo felizes. É hora de deixar ir. E para ser honesto, a pessoa que sou agora não quer mais estar perto dele. E ainda assim, por alguma razão, meu peito ficou vazio, como se algo tivesse sido cortado limpo com um bisturi. Havia uma névoa, fina, suave. Sentia, mas apenas de leve. Preston me deu um sorriso como se entendesse o que estava a pensar. Tudo bem, então. Ele não pressionou o assunto mais, realmente digno de ser o meu melhor amigo. Em vez disso, mudou de assunto. A propósito, já que você está só vagabundeando aqui, arrumei uma coisinha para você fazer. Gabriel teve um sonho. Fazia muito tempo que ele não sonhava. No sonho, a lua minguante pendia abaixo no céu noturno. Ele estendeu a mão em direção a um garoto encolhido nas sombras. O tempo congelou naquele instante. A silhueta do garoto parou de se mover também. Era um sonho lúcido. Gabriel podia ver tudo claramente. Ele estava assistindo seu mais jovem. Ainda havia cortes no rosto do garoto, frescos o suficiente para ainda estarem sangrando. Ele tinha vindo de longe, só para esperar do lado de fora da entrada de um banquete luxuoso. Ele queria ver alguém de quem gostava passar para poder oferecer uma flor. Aquela rosa era a mais bonita que ele conseguiu encontrar. Tinha custado tudo que ele tinha. Mas ele esperou e esperou. A pessoa de quem gostava nunca respondeu, nunca veio encontrá-lo. Eventualmente, o Gabriel adolescente desistiu. Ele suspirou e virou para ir embora.
Mas não muito longe, ele viu outro garoto da mesma idade agachado sozinho nas sombras. Era um Noah mais jovem, aqueles olhos, tão claros, tão brilhantes, e ainda assim marcados por uma tristeza indescritível, uma melancolia tão quieta que era como uma névoa encobrindo seu olhar. Gabriel não sabia por quê, mas se sentiu atraído por aquele olhar. Ele se aproximou suavemente, como se tivesse medo de espantar um animal selvagem. Está tarde. Você não vai para casa? Ele perguntou. Naquela época, ele não tinha percebido, mas agora, no sonho, ele percebeu. Sua voz tinha ficado suave, como se tentasse não assustar algo frágil. Noah olhou para ele, surpreso, olhos arregalados. Mas ele não respondeu. Em vez disso, se encolheu mais nas sombras e desviou o olhar, encarando teimosamente a mansão iluminada. Você comeu? Não tenha medo, eu não sou um cara mau. Gabriel se agachou ao lado dele. Você está esperando alguém sair também? É a minha casa. Noah respondeu suavemente. Naquela época, Gabriel tinha assumido que ele só estava brigando com a família. Então hesitou por um momento. Essa flor é muito bonita. Você parecia chateado. Então quero que fique com ela. Ele sorriu, olhos se curvando gentilmente, enquanto estendia a rosa para Noah. Coisas bonitas podem acalmar o coração. Espero que esta flor faça você se sentir melhor. O sonho era para ser assim, não era. O Gabriel mais velho assistiu friamente, esperando a próxima parte se desenrolar. Foi por causa daquela rosa que Noah se apaixonou por ele, que tudo entre ele e Vicente tinha ficado tão complicado. Mas isso era um sonho. Então Gabriel pensou cruelmente, não faça isso, não deixe o Noah se apaixonar por você. Ele deveria ter rasgado aquela flor, jogado fora, feito qualquer coisa, menos dá-la ao Noah. Sem ele, a vida teria sido mais fácil. Ele poderia ter ficado com Vicente há muito tempo, certo? Noah era obsessivo, de aparência simples e desajeitado. Gabriel tinha dito a ele inúmeras vezes, aprenda com o Vicente, tente mais com a família. Mas Noah era teimoso. Ele nunca ouvia, assim como Gabriel tinha ameaçado terminar e rescindir o contrato tantas vezes, Noah ainda não cedia. Como alguém tão teimoso sobreviveria sem ele? O pensamento passou pela mente de Gabriel. De repente, ele não queria mais que a versão de si no sonho destruísse a flor. Afinal, houve tempos felizes entre eles. Noah era persistente. Era por isso que Gabriel uma vez o amou com uma intensidade tão fervorosa e ardente, apesar de repetidamente abandoná-lo. Ainda assim, Noah sempre olhava para ele com aqueles olhos claros e sinceros, esperando que ele voltasse, que viesse levá-lo embora. Noah era desastrado, tão desastrado que ele sempre fazia as coisas mais honestas e sinceras, que faziam Gabriel querer xingá-lo de idiota, mas também faziam seu nariz formigar de emoção. Sem Gabriel, como Noah poderia possivelmente continuar? E então Gabriel de repente percebeu que tinha tido inúmeras chances de destruir aquele contrato, de esmagar aquela flor. Ele não era mais aquele garoto pobre e sem nada em seu nome. Então por que ele não tinha feito isso? Esta flor é bonita. Sua própria voz o pusou de seus pensamentos. Ele viu seu mais jovem dizendo aquela linha tão familiar. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, o jovem Noah de repente se levantou. Aí está você, ele exclamou, sua voz explodindo de alegria. Noah se jogou nos braços de outro garoto, usando aquele tom deleitado, aquele sorriso terno, aquela doçura que ele costumava reservar para Gabriel. Mas agora era para outra pessoa. Sinto muito que esteja quente, mas você vai gostar. O garoto usando um aparelho auditivo corou, gaguejou nervosamente e cuidadosamente pusou o sorvete que ele estava segurando perto. Eu até disse para a mamã, e ela gosta de você também? Noah, vamos para casa. Para casa? Casa onde? Que caso Noah tinha além de com ele? Gabriel quis gritar, mas nenhuma palavra saiu. Ele tentou se mover para impedi-los, mas seu corpo se recusou a obedecer. Ele só pôde ficar parado de olhos arregalados, assistindo impotente enquanto os dois garotos andavam cada vez mais para longe, apoiando-se um no outro até suas figuras se perderem na distância como dois flocos de neve assentando lentamente na terra. Gabriel acordou com um salto. Ele tinha adormecido em sua secretária, e bem ali na mesa estava o aviso. Ele tinha passado a noite toda estudando aquela carta, checando cuidadosamente por qualquer sinal de falsificação. Não havia nenhum. Era inegavelmente escrito por Noah,
Sua garganta estava seca e o sonho ecoava nitidamente em sua mente. Gabriel se levantou com um salto e saiu correndo do estudo, discando alguém enquanto ia analô. Carlos? Ah, acabei de sair do plantão. Mal estava cochilando. Carlos bocejou do outro lado. Preciso que você verifique os registros médicos do meu parceiro. Gabriel disse. Seu parceiro? Quem? Gabriel fez uma pausa. Então, depois de um breve silêncio, disse suavemente. Noah, os registros dele. Porra, que droga. Então Gabriel queria bancar o enfermeiro agora. Preston tinha dito bem. Para aturar um cara daqueles, Carlos definitivamente tem jeito para cuidador. Hoje, Ravi o acompanhou a uma consulta de acompanhamento. Eles tinham tomado banho, trocado de roupa. A frustração em seus olhos tinha desaparecido, substituída por calma. A voz de Ravi era como água morna de primavera, dissolvendo suavemente o desconforto de Noah neste ambiente desconhecido. Sempre tinha sido Ravi. Toda vez que Noah estava sozinho, Ravi de alguma forma aparecia, ele pensou. Mas por alguma razão, em algum lugar bem dentro dele, uma voz suave sussurrava. Você esqueceu algo? Alguém importante. Quando saíram do hospital, um jovem estava debaixo de uma árvore. Setembro era a temporada de flor de seda. A chuva tinha encharcado a cidade de Luo. Pétalas de flor de seda estavam espalhadas pelo chão. Noah andou ao lado de Ravi, pisando sobre as pétalas caídas. O céu estava azul, a brisa suave, carregando o cheiro fraco de vinho de arroz. Como você tem se sentido ultimamente? Ravi perguntou, notando as olheiras sob os olhos de Noah. Noah franziu a testa. Talvez porque eu tenha estado mais calmo, as defesas do meu corpo estão diminuindo. Tenho sonhado muito ultimamente. Ele continuou sonhando com o passado, coisas que ele tinha esquecido, cada sonho começando de sua infância e se movendo lentamente para frente, mas todos estavam embaçados como sombras em um palco. E ele mesmo, sempre parado no canto mais distante. E então, eu sonhei com você, Noah disse de repente. Assim que ele disse, Ravi se inclinou, olhos arregalados e brilhantes, devorando cada palavra. Ouvi isso, ele disse. Sério. Você sonhou comigo? Esse foi o último sonho. Ele sonhou de novo com a noite em que fugiu de casa. Ele tinha se agachado na porta, assistindo todos participarem do banquete de aniversário de Vicente. Ninguém o notou, até que alguém chamou seu nome. Ele se virou. Era o Ravi. O garoto ficou na frente dele, estendeu a mão e disse animadamente. Vem brincar com você. Ele pegou a mão de Noah e o levou para a frente, para o palco. Havia tanta gente na plateia, olhando para ele com calor em seus olhos. Ele tinha caminhado por 26 anos, e finalmente, ele estava no centro do palco. Não sei porquê, mas estiquei a mão e envolvi o rosto de Ravi, olhando para ele intensamente. Suas pupilas tremeram, mas ele não se afastou. Suas bochechas coraram, seus cílios estremeceram, e então ele fechou os olhos. O cheiro da flor de seda era vertiginoso. Eu olhei para seus lábios úmidos e entreabertos, e lentamente me inclinei mais perto. Que diabos vocês dois estão fazendo? Um grito furioso me fez pular. Olhei para cima, assustado, e vi um rosto distorcido pela raiva e Gabriel. Eu fechei meus olhos, finalmente combinando o rosto ao que eu tinha ouvido descrever. Gabriel parecia exausto, mais acabado do que quando eu o vi no hospital. Ele não tinha feito a barba, a sombra do pelo cobria seu queixo e suas roupas eram finas demais para a estação. Os cantos de seus olhos estavam vermelhos. Seu olhar queimou quando pousou em mim. Mãos tremendo, ele abriu a palma. Dentro dela estava uma aliança. Você vence. Noah. Ele engasgou. Vamos procurar ajuda e então ficamos juntos direito. Baixei meu olhar para a aliança. De repente, minha mente rugiu com estática. Lembrei do dia em que aceitei o buquê de Gabriel. A alegria explodiu no meu coração como fogos de artifício. Pensei que finalmente alguém tinha me visto. Desde que Gabriel entrou na minha vida, ela começou a se sentir completa. Meus pais e irmãos até começaram a me notar. Eles conversavam comigo ocasionalmente, trazendo Gabriel à tona. E eu diria com orgulho: Gabriel é um bom homem. Ele é um grande amigo. Na época, não entendi o leve sorriso de deboche no rosto de Vicente. Só muito depois percebi que esta era a pequena brincadeira do destino. Mais uma vez, eu tinha sido o palhaço, um assunto de fofoca, a piada de outra pessoa. Mas eu não queria ficar na defensiva. Vicente tinha pesado os prós e contras. Para ele,
Gabriel era meramente alguém para ser enganado com uma doçura ocasional com algumas migalhinhas aqui e ali. Foi quando percebi meus próprios sentimentos. Eu gostava de Gabriel, não apenas como um amigo. No ano mais difícil da minha vida, Vicente desistiu de Gabriel. Em um apartamento minúsculo, assisti Gabriel beber até ficar uma bagunça. E ainda assim, estiquei a mão para ele. Assim como ele uma vez me encontrou encolhido do lado de fora do portão da vila e estendeu a mão para mim. Depois disso, nossos dias melhoraram. Pouco a pouco, Gabriel parecia realmente tentar ao máximo desempenhar o papel de um parceiro. Ele começou a aprender como planejar surpresas, até como cuidar de um amante doente. Quando ele estava queimando com febre, flutuando entre a consciência e a inconsciência, ele agarrou minha manga e murmurou: "Só tenho você, Noah." E eu só o tinha a ele, mesmo sabendo no fundo. Eu era sua escolha calculada, mas ele era meu salto de fé. Gabriel, eu interrompi sua fantasia esperançosa. Há uma lenda ocidental. Eu disse quieto que a veia no dedo anelar esquerdo se conecta diretamente ao coração. É por isso que simboliza o amor. Olhei em seus olhos, e para minha surpresa, havia um pedido neles, como se ele estivesse silenciosamente me implorando para não continuar. Seu coração não está aqui, eu disse. Então, não vamos fingir. Não, ele rosnou, agarrando o lençol com desespero. Não podemos simplesmente deixar ir. Passamos por tantos anos juntos. Como pode acabar assim? Eu cortei laços com Vicente. Eu juro, não podemos começar de novo? Começar de novo? Mas nosso começo já tinha sido um erro. Soltei um suspiro quieto. Meu coração, eu disse, não está mais com você também? Então, como podemos começar de novo? A mão que estava segurando a minha apertou. Ravi finalmente levantou a cabeça. Em seus olhos suaves e brilhantes, havia um traço de obsessão. Eu ouvi isso, ele disse sorrindo. As estações passaram: primavera, verão, outono e inverno. O outono desapareceu rapidamente, e só quando a primeira neve caiu, eu realmente senti a presença do inverno. Logo após terminar uma reunião, meu celular tocou. Quando vi o nome da minha mãe na tela, fui atingido por uma onda súbita de emoção. O tempo tinha voado tão rápido desde que saí de casa. Estiquei a mão para pegar um floco de neve, e pela primeira vez em 3 anos, atende sua ligação a alô, Noah. A voz da minha mãe soou cansada. Você não tem vindo para casa ultimamente. Não respondi sua pergunta diretamente. Em vez disso, perguntei: aconteceu alguma coisa? Todo mundo em casa sente sua falta. Até seus irmãos vêm para casa para o ano novo. Você não vem? Fiquei em silêncio. Meu irmão mais velho, cujo rosto já estava embaçado na minha memória, e Vicente, eles sentiram minha falta. Isso era difícil de acreditar. Tô me dando muito bem agora, mãe, eu disse com um sorriso gentil. Então desliguei no meu 3º ano de trabalho. Eu tinha me tornado um arquiteto licenciado e um membro central da firma. Fiz muitos amigos maravilhosos. Eles me chamavam de caloroso, atencioso e confiável. A coisa mais ousada que já fiz na minha vida foi provavelmente aquela decisão de última hora de me casar com Ravi. Ele propôs. E por impulso, eu o segui para o Reino Unido. Obtivemos nossa licença de casamento e até tivemos uma pequena cerimônia. Você usou sua aliança hoje? Ravi apareceu, guarda-chuva em uma mão, voz na outra. Graças ao tratamento ativo, ele se recuperou completamente e agora vivia não diferente de qualquer outra pessoa. Levantei minha mão para mostrar a ele. Claro que usei, mestre artista Ravi. Vou checar mais tarde, ele disse com um sorriso malicioso. Ele baixou a cabeça e beijou a concha da minha orelha. Eu ri. À vontade. Extra. Ponto de vista do Ravi, a coisa que Noah tinha muito esquecido. Eu ainda me lembrava, aquela vila era minha casa. Eu tinha me trancado no meu quarto, excluindo meus pais. Gritei frustrado, mas tudo que eu vi foi silêncio. Era inútil. Eu era surdo, especialmente durante aqueles primeiros anos da adolescência, quando o orgulho queimava mais forte. Eu não queria ir para a escola. Sentia que todos olhavam para mim da mesma forma. O médico disse que poderia ser curado, mas eu tinha parado de acreditar neles. Durante os dias em que me recusei a ir à escola, eu conheci Noah. Ele mal falava, sempre tão quieto. Pensei que ele era como eu, outra alma pobre. Foi por isso que eu o notei, trancado no meu quarto. Eu pressionava contra a janela observando, enquanto ele saía pela porta da frente e entrava no carro. Ele era adorável, aqueles olhos redondos e suaves. Quando ele olhava para cima de sob seus cílios, parecia tão lamentável. Fazia você querer dar o mundo a ele, só para arrancar um sorriso.
Eu queria ser seu amigo, mas nunca encontrei a chance. Então, comecei a cooperar com o tratamento. Mesmo se não pudesse ouvir, pratiquei a fala. Eu queria dizer claramente: Oi, sou Ravi. Gostaria de ser seu amigo. Então, uma noite, tive minha chance. Depois de terminar a terapia, voltei ao meu quarto. Por hábito, olhei pela janela e lá estava ele, agachado lá fora no frio, parecendo tão lamentável. Pensei: é agora, finalmente. Mas quando corri a escada abaixo, ele já tinha ido embora. Nos dias que se seguiram, nunca mais o vi. Minha mãe, em busca de um tratamento melhor para minha audição, nos mudou para uma nova casa. Mas eu disse a mim mesmo que um dia o encontraria novamente. Aquela obsessão criou raízes e cresceu descontroladamente. Agora debaixo de mim, um suor escorria por nossos peitos, e eu mordi sua clavícula. Aquela obsessão queimava ainda mais. Outros ainda tentavam cobiçá-lo. Eu já tinha me livrado de tantos presentes e cartas de amor. Alguns ainda tinham a cara de pau de voltar e falar sobre o quão profundamente apaixonados eles já foram. Como se já não tivessem perdido, Noah me afagou gentilmente, sussurrando algo em uma voz embargada. Não consigo te ouvir, amor, eu disse. O aparelho auditivo estava intocado na mesa de cabeceira. Honestamente, a cirurgia tinha restaurado minha audição quase completamente, mas eu ainda disse. Olhei avidamente para seus lábios levemente entreabertos, minha voz baixa e possessiva. A menos que você diga que vai me amar para sempre mais do que qualquer outra pessoa, e prometa. Seu olhar suavizou com afeto e resignação, enquanto ele se inclinou, ainda ofegante, e murmurou no meu ouvido: sempre vou amar o Ravi mais que tudo, eu prometo. Minha mente explodiu. 1000 fogos de artifício estouraram no céu do meu peito, sentindo a mudança em mim. Não irrompeu em gargalhadas, sob meu olhar envergonhado. Diga de novo, eu rosnei, brincando. Dessa vez, não vou pegar leve nem se me suplicar. O FM. Chegou ao fim. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e comentar o que você achou da história. Se quiser assistir mais vídeos igual esse, clique no botão e torne-se inscrito do canal.